interação psíquica da negatividade. A primeira coisa é a gente saber o que é interação, né? Interação é quando eu e a outra pessoa interagimos. E essa palestra, ela traz assim, é uma interação psíquica. E é uma interação da nossa negatividade. Aquela pessoa que é a pedra no sapato, né? Aquela pessoa que a gente trabalha, ou uma situação, ou alguma questão, não só uma pessoa, mas principalmente uma situação, onde por mais que a gente se trabalhe, a gente acaba voltando naquela mesma questão. Então, assim, é como se eu tenho uma dificuldade, tenho uma negatividade, e fazendo de conta que você também tem uma negatividade comigo. Então, não é em todas as áreas da nossa vida que a gente interage negativamente, obviamente. Então, eu tenho, por exemplo, uma situação, ou uma área, ou uma questão onde a gente interage negativamente. A gente pode interagir positivamente, muito bem, com o marido, no trabalho, com o filho e, por exemplo, não se ter essa interação positiva com uma pessoa, ou com a sogra, ou com o primo, ou com o cliente, com alguém. Então a negativa é quando a outra pessoa tem uma interação negativa conosco, consegue acionar o que é de mais negativo em nós mesmos, e nós também conseguimos acionar o que é mais negativo naquela pessoa. Por isso que é a pedra do sapato, né? Por que isso acontece, né? Acontece porque nós temos vagamente consciência da nossa negatividade com essa pessoa, né? Vagamente. A gente não sabe o que acontece entre mim e aquela pessoa. Da mesma forma, aquela pessoa também vagamente tem consciência do que acontece com ela, com relação a mim. Ela pode ter o máximo de consciência com relação a todas as outras coisas, mas ela não sabe por que eu incomodo a ela e por que ela me incomoda. Percebe? É uma questão assim. O que acontece? Eu aciono a negatividade da outra pessoa, né? Quando isto acontece. E a outra pessoa aciona a minha negatividade. Então, é um círculo, certo? E o que acontece com isso? Gera confusão em mim e gera confusão na outra pessoa. E a gente age de uma forma cega. Então, eu não sei por que se aquela pessoa fala, eu me sinto incomodada. Se aquela pessoa não fala, eu também me sinto incomodada. É como se a outra pessoa estivesse contra mim o tempo todo. E da mesma forma, a outra pessoa sente a mesma coisa com relação a mim, com relação a ela. É assim, se eu falar, se eu fizer um gesto é contra ela. Se eu não fizer o gesto também é contra ela. Se eu falar é contra, se eu não falar, quer dizer, só a minha presença já traz isso. Então a gente age cegamente. O que acontece é que as duas pessoas ficam numa prisão. Esse lado verde aqui é uma prisão. A gente não sai desse lugar quando a gente está nessa interação negativa. O que acontece se a gente for olhar mais profundamente com relação a isso? Então a questão é, existe uma dor em mim e existe uma dor também nessa pessoa. Existe uma ferida infantil em mim e existe uma ferida infantil nesta pessoa. Então, por exemplo, eu posso ter sido rejeitada, reprovada, não vista, não amada, não aprovada na minha infância. E o que acontece quando criança? Aí a criança negou essa dor e essa distorção porque era muito doloroso sentir isso. A outra pessoa fez a mesma coisa. Possivelmente ela tem uma dor semelhante à minha. Ela também pode ter sido rejeitada. E quando a gente fala isso, não é que ela foi rejeitada por tudo, de uma forma geral. Mas ela pode ter sido
rejeitada pelo pai ou pela mãe, ou por ambos, ou por um professor, ou por uma figura de autoridade religiosa. Então, essa outro também se sentiu rejeitado, não amado, não visto, não ouvido quando era não valorizado, não qualificado, e também tem uma dor. E é como criança, essa outra pessoa também nega isso, porque quando criança, a criança é tão doloroso que ambos negam isso, né? E o que acontece? Ambos ficam na negação dessa dor e na negação dessa distorção. Então, essa interação é dor com dor. Essa interação é negação com negação. Então, essa interação, se nós olharmos aqui, é uma dor insuportável. Por quê? A outra pessoa que eu tenho dificuldade agora na minha vida adulta, seja ela quem for, ela ocupa a minha mente e o meu psiquismo quase que o tempo todo. Pega a pessoa que você tem dificuldade e vai ver como isso é verdade. Ou você fica, porque ela falou, porque ela não falou, porque eu deveria ter falado, porque ela me culpa, olha como ela olha para mim, olha como ela me julga, olha como ela... Qualquer coisa nesse sentido. A outra pessoa está, entre aspas, psiquicamente dentro de você. E você gasta, a questão é que a gente gasta uma energia incrível com esse conflito dentro de nós, com esse psiquismo misturado, confuso. Então, tudo que essa pessoa fizer é contra a gente. E tudo que a gente fizer é contra ela. Então, o psiquismo da outra pessoa também está... eu estou dentro do psiquismo da outra pessoa quase que o tempo todo. Não é? Pega uma situação de conflito onde você fica nisso. Porque ela fez, porque ela não fez, porque eu deveria ter feito, porque não sei o quê. Olha como ela faz isso. Não é verdade isso? Né? Então, nós ficamos enganchadas. Eu e a outra pessoa. A gente engancha. A gente reforça o comportamento de um e do outro. É como se eu provocasse a outra pessoa e como se a pessoa me provocasse o tempo todo, né? E aí a gente vive um inferno. Isso é inferno em vida, quando você está com essa energia dentro de você. E a outra pessoa possivelmente tem a mesma energia dentro dela. A gente afeta a outra pessoa e a pessoa nos afeta, de todos os jeitos. Tanto da parte física, como na nossos sentimentos de inveja, no nosso ciúme, na nossa raiva, na nossa tristeza. Então há uma sintonia, uma mistura do negativo. E também a gente contracena com essa pessoa, como se fôssemos dois atores o tempo todo contracenando com essa pessoa. Isto, o grande desafio é que a gente engancha, reforça, afeta e contracena com as dores e com as distorções do outro, nesta questão. Nós estamos dizendo que isso é com todas as pessoas, você vê o inferno terrível aqui. Então, nessa questão, nós estamos o tempo todo nessa negatividade e gastando toda a energia que estaria disponível para nós. Se a gente conseguisse tirar isso da cabeça e olhar a nossa dor e a dor da outra pessoa, essa energia, tanto minha como da outra pessoa, estaria disponível para que a gente amasse, que a gente lesse, que a gente estudasse, que a gente fizesse coisas muito mais prazerosas do que ficar girando em torno dessa negatividade. Então, quando a gente fala disso, qual é o trabalho, né? Como que a gente lida com isso? Porque ter consciência disso é muito profundo, primeiro. Essa é uma das palestras mais complexas e ao mesmo tempo mais maravilhosas, porque quando a gente consegue perceber a nossa dor, seja ela qual for, de criança, que a gente pode ter sido essas coisas que eu falei, da não qualificação, da não validação,
Quantas vezes que a nossa criança pode ter sentido bullying por alguma coisa, ou desqualificado, ou porque não é tão inteligente, não tão bonita, não tão alta, não tão magra, não tão isso, não tão aquilo. Se a gente conseguir entrar em contato com essa dor nossa e ao mesmo tempo ter consciência de que possivelmente o outro tem uma dor semelhante, a gente vai entrar na compaixão por nós, por termos tido essa dor, e vamos também conseguir ter um olhar para a dor do outro. E vamos ter alguma saída, porque senão a gente fica aqui e não sai daqui, né? Com essa pessoa que a gente falou que a gente pode ter dificuldade, essa pessoa também sofre muito, porque ela também não aproveita a vida como poderia aproveitar se ela não tivesse esse gancho com a gente, né? Ambos sofrem. E é um grande trabalho, parece muito simples falar isso, mas saber qual é a nossa dor leva muito tempo. A gente já sabe disso. Quantas vezes a gente fica levando em conta até achar qual é a minha dor, onde que aconteceu isso, não é? E a gente faz isso quando a gente traz aqui os nossos conteúdos infantis e a gente leva o que aconteceu lá. O que meu pai, a minha mãe, o professor, o líder religioso, alguém trouxe que nos feriu. Qual é a ferida da nossa criança? Qual é a dor da nossa criança? Então o trabalho é muito olhar qual é a dor. Porque a criança, ela nega. E com a negação, não tem o que fazer com a negação. A gente só tem o que fazer quando a gente toma consciência. Aí tem possibilidade de fazer alguma coisa. Fica claro até aí, né? Bem claro. Tem alguma dúvida? Quer perguntar? Vai, enquanto isso que eu estou falando, percebendo o que acontece em você e volte para a sua infância para ver onde que essa dor está localizada, né? Porque é lá que é possível fazer qualquer trabalho. Porque quando eu tenho essa interação hoje, na minha vida adulta, com uma pessoa, possivelmente eu estou na dor da minha criança. A minha adulta até sabe distinguir, isso é dela, isso é meu, ela tem isso e eu tenho aquilo. Mas quando a gente entra nesse lugar, é uma dor insuportável, porque vem trazendo todos esses conteúdos que ficaram guardados lá na nossa infância e que não foram trabalhados, principalmente essa ferida e essa dor, né? Aí a gente pergunta, como que a gente desengancha, né? O que eu faço para desenganchar? Até aqui é a questão da consciência, certo? Eu tenho consciência, tomo consciência. Ao tomar consciência, eu vou para a minha luta. Porque enquanto eu não tomo consciência, eu ainda estou nesse lado imaturo e infantil meu. Ao tomar consciência, eu tenho possibilidade de escolha. Ao tomar consciência, eu vou para a minha adulta. E aí eu posso fazer alguma coisa. Porque enquanto eu estou aqui, eu só fico na confusão e vou agindo. E vou falando, fulano é culpado, ela fez isso pra mim, ela é culpada porque eu tô sofrendo, ou eu não vou pra frente por causa dela, e fico aqui. A partir do momento que eu tomo consciência, eu tenho possibilidade de escolher, seja o que for. E aí eu vou trabalhar a minha parte e também ter compaixão pela outra pessoa. Então vamos ver como que a gente desengancha, né? Então, como desenganchar, né? Primeiro, conhecer e tomar posse da nossa própria negatividade, né? Primeira coisa, conhecer qual é a minha negatividade, o que eu nego. Porque não é, a gente sempre olha a negatividade como se fossem os nossos defeitos, né? A gente fala negatividade, a gente já vai para os defeitos. Porque eu tenho isso, tenho raiva, tenho ciúme, tenho inveja, tenho julgamentos negativos, críticas, etc. Negatividade quer dizer, eu não conheço, né, sobre mim, eu nego isso. Não é que eu acredito que eu tenho ou que eu sou imperfeita e que eu tenho mesmo de vez em quando essas questões, ou que eu tenho isto com relação a determinada pessoa. Então a primeira coisa é conhecer e tomar posse
dessa nossa própria negatividade. O que eu nego? Eu nego a minha dor, eu nego a minha distorção, eu nego o meu sofrimento, eu nego que eu fui rejeitada, eu nego que eu fui excluída, eu nego, enfim, eu nego o quê? Né? Que está aí que eu não sei, que eu estou negando para mim mesma? Assumir a autorresponsabilidade pela nossa própria negatividade. Quando eu conheço e quando eu compreendo, eu vou assumir a autorresponsabilidade. Não é da outra pessoa, não é? A negatividade tem a parte da outra pessoa, mas tem uma parte que é minha. Qual é a minha autorresponsabilidade com relação a isso? O que aconteceu na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, na minha idade adulta, que eu neguei, que eu não sustentei, por N motivos, acessar esse lado meu de dor, né? Porque na verdade tem uma parte nossa que não sustenta, não sustentou, principalmente na criança e na adolescente. Hoje, na idade adulta, a gente já pode assumir a autorresponsabilidade, pelo menos em parte, ou daquilo que a gente conhece. Mas a nossa criança a gente não pôde. Então, assumir essa autorresponsabilidade pela nossa própria negatividade. Também a gente desengancha quando a gente quando a gente não projeta a nossa negatividade no outro, né? Como que a gente faz isso? A nossa criança, quando foi desqualificada, ou não foi vista, ou não foi ouvida, é muito doloroso para ela culpabilizar os pais, porque a sobrevivência dela está ameaçada se ela culpabilizar os pais. Então, ela não faz isso. Ela projeta isso, quando é criança, nega. E quando a gente vai ficando adulto, a gente projeta nas outras pessoas. Se eu tenho uma dificuldade com uma pessoa, possivelmente eu projetei as dores da minha infância e o que eu não pude ver com os meus pais, eu projeto nessa pessoa hoje, na minha parte adulta. É como, sabe, um projetor, né? Que a gente faz isso. A imagem aqui, eu projeto para cá, certo? Porque é muito doloroso falar, meu pai não me viu, meu pai não me validou e etc. Para uma criança e para uma pessoa que não tem ainda um pouco de consciência, ela não consegue ver isso. Então ela fala, é fulana, é Maria, é Joana que faz isso comigo. Não é meu pai que não me viu, é a Joana que não me viu. É o João que não me viu. Pode ser o marido, o filho, seja quem for. Então projeta. Então, para que a gente possa desenganchar, assim, não projetar essa negatividade nos outros. Falar, essa negação fui eu quem fiz quando eu era criança, porque eu não tinha possibilidade de fazer diferente. Não é a Maria que está fazendo isso comigo, eu que não pude fazer, certo? E parar de culpar só a outra pessoa, né? Porque a gente, é interessante do caminho que a gente faz, como a gente ou só culpa uma outra pessoa, ela é culpada. Então, quando a gente fala assim, mas, né, eu estava com raiva, mas a outra pessoa fez isso para mim, mas ela também, você viu como ela fez, certo? Mas eu estava triste, mas também, ela olhou na minha cara, não vou cumprimentar, porque ela nem faz isso comigo, nem liga para mim, por que eu vou fazer isso? Então, ou a gente culpa só a outra pessoa, né? Ela é culpada pela minha infelicidade, ela é culpada porque eu não tenho tudo que eu quero, ou a gente também, que é o lado errôneo, também assume só a culpa como se nós fôssemos os únicos culpados. E aí também estamos na distorção. Então aqui, parar de culpar só a outra pessoa, porque nós nos misturamos com a outra pessoa nessa hora. Nós confundimos o que é meu, o que é dela, o que é meu, o que é dela. Quando eu consigo falar, isto é dela, isto é meu.
certo? Tem uma parte que é dela, que ela também tem aquela dor, ela também tem a negação, ela também tem a ferida da criança, ela também não pôde assumir. Quando a gente para de olhar, quando a gente consegue olhar que a outra pessoa também tem isso, a gente para de achar que é só ela. E ao mesmo tempo, a gente vai ter a habilidade de ver e compreender as intenções e as atitudes negativas e as projeções desonestas da outra pessoa, percebe? Quando eu faço isso, o que acontece? Eu consigo ver, tem a minha dor, a minha parte, a minha negação, o meu trabalho e me desmisturo do outro, não é? Eu também sou responsável pela parte do outro. O outro é responsável pela vida dela, pela dor dela, para ir em busca das questões dela, né? Então, eu consigo olhar, compreender e ver que a outra pessoa também está projetando em mim. Quando eu consigo ver de mim, eu também consigo ver que a outra pessoa possivelmente está projetando em mim a negação, a dor e a ferida dela. E isso eu consigo separar. Eu não preciso pegar isto para mim. Isto não é meu. Eu posso fazer isso de uma forma verbal e dizer para a pessoa, isto não é meu. Ou posso fazer isto dentro de mim. Quando a pessoa vier na provocação ou tiver qualquer negatividade com relação a mim, eu posso internamente dizer, isto não é meu. Isto é da pessoa. Essa responsabilidade é dela, não é minha. E essa outra parte aqui é minha. Eu vou trabalhar a minha parte e vou deixar a parte da outra pessoa para que ela possa se trabalhar, se ela quiser. Quando a gente faz isso, a gente vai começando a desenganchar. Porque a gente fica aqui enganchado na negatividade uma da outra. Quando eu começo a me trabalhar, separar o que é meu, e trabalhar, ver toda essa dor e todo esse trabalho, o outro fica aqui. Então ele também, ao eu não fazer isto, possivelmente ele vai também se desenganchando e vai ficando mais ameno. Como que a gente faz isso, né? Com tudo isso aqui, além de tudo isso daqui, é a escolha do amor como forma de estar no mundo. O amor é sempre a chave. Não quer, a gente gostaria de estar sempre nesse amor, não é verdade? Quem não gostaria? Né, de estar sempre nessa união e nesse amor para com a gente primeiro e também para com o outro. É claro que a gente não consegue estar o tempo todo nesse amor porque somos humanos e imperfeitos, então não conseguimos. Mas existe a palavra escolha, é uma escolha consciente. É uma escolha diária, é uma escolha minutária, de minuto, né? Uma escolha a cada segundo. Eu vou para a minha dor e vou lá para a minha criança, engancho para outra pessoa, mas a minha escolha está aqui. Eu ponho aqui como um canal, como se fosse uma fonte, onde eu falo, tá bom, fui lá, me enganchei de novo, volta. O que eu escolhi mesmo? Como estar no mundo? Eu escolhi o amor. E aí a gente volta. E não quer dizer que depois não vai de novo, porque senão a gente fica numa ilusão e numa parte idealizada nossa, e tá bom, já escolhi o amor, agora eu estou no amor, né? Vou ver estrelas, luas, anjos, natureza, flores, e eu vou ficar sempre aí. Não vamos, a gente não tem essa ilusão. Mas a gente sabe que faz uma escolha. E a escolha é, eu quero fazer essa escolha ou não. Porque algumas vezes, quando a situação é muito dolorosa, a gente nem quer abrir mão do prazer negativo e da intencionalidade negativa de ficar nesse lugar. E a gente sabe que está brigada lá com a irmã, ou com a mãe, ou com alguém, e a gente fala, mas eu não vou dar o braço a torcer, não é que a gente fala? Eu não vou dar o braço a torcer, eu vou continuar. Na verdade, eu estou na minha intencionalidade negativa, da minha parte adulta, de ficar no prazer negativo, de continuar nesse lugar.
E a gente precisa saber que está nesse lugar. Não é ficar se autoflagelando porque está nesse lugar. Mas precisa ter consciência de que está nesse lugar. Eu ainda, quando a gente fala, não vou dar o braço torcer, também ela faz isso para mim, eu não vou telefonar, não, ela não telefonou, né? Eu não vou telefonar. Eu não vou fazer isso, porque ela também não faz isso para mim. Então a gente está numa intencionalidade negativa, pulsando no negativo e escolhendo ficar neste lugar. Porque se temos consciência, estamos na nossa adulta, não estamos mais na criança. Naquele momento que estamos na consciência, vamos para adulto. E se vamos para adulto, temos possibilidade de escolha. Então, um adulto tem possibilidade de escolha. E no adulto pode escolher uma outra forma de estar no mundo, ao invés de ficar nessa gasto de energia. Nem que fosse egoisticamente, a gente deveria fazer isso. Por quê? Quando a gente não escolhe, quando a gente escolhe ficar nessa negatividade, o que acontece é que fisicamente nós adoecemos. O coração bate mais rápido do que deveria, a pressão sobe, os músculos atrofiam, né? Pode ter doenças, a gente pode ter úlceras estomacais e etc., né? E mesmo fisicamente, nós vamos, essa negatividade vai pulsar e fazer com que a gente possa adoecer fisicamente. Emocionalmente, nós sabemos o quanto é doloroso estar separado de alguém. Todos nós sabemos o que é isso. É muito doloroso estar separado de alguém. Principalmente se esse alguém for alguém significativo para nós. Né? Se é uma irmã, se é uma mãe, se é um marido, se é um filho, seja quem for. É muito doloroso ficar separado. Mesmo que pulse de uma forma negativa, é muito doloroso ficar nesse lugar. Mentalmente, então, a nossa mente fica dispersa com essas ideias e com tudo isso e não produzimos tanto quanto a gente poderia produzir. E espiritualmente, nem preciso falar que estamos totalmente desconectadas do divino que nós somos. Né? Estamos desconectadas nessa interação negativa, totalmente desconectadas. Então, tem um lado que é muito valioso, que é para que a gente possa escolher estar no mundo como uma escolha de amor, né? Mesmo que a gente desvie desse caminho. Mas a gente pode fazer isso a cada minuto e falar, tá bom, saí do caminho, não estou no amor. Mas eu tenho lá já vi esse caminho aqui, que é bom. Já percebi em alguns segundos de que ficar nesse amor e nessa união é gostoso, é bom, posso voltar. E fazer essa ida e essa volta. Né? É essa a receita da que a gente é o trabalho. E realmente, a única chave é o amor, é a escolha do amor. Não tem outra. Né? Seja para a nossa saúde física, emocional e etc. Né? O que é importante é que a gente pensa que quando a gente sabe, já está resolvido. Né? Intelectualmente, a gente já sabe. Então, a gente já tem a consciência. Mas o grande desafio não está em achar que já sabe que já transformou. Tá bom, seria maravilhoso se a gente conseguisse isso. O grande desafio está no exercício. Como a gente exercita tudo na vida, fisicamente precisa fazer exercício, mentalmente precisa exercitar a mente, emocionalmente também. O exercício é ir em busca dessa dor, fazer isso todos os dias. Cada vez que tiver com essa interação negativa, fazer a escolha de querer ficar ou de querer sair, é um exercício. Como exercitar e colocar energia. Leva tempo, dá trabalho, mas em compensação, quando a gente consegue, seja uma pessoa, fazer esse trabalho de tirar essa interação negativa, é uma grande alegria. É uma coisa que não tem preço, não tem preço. Porque quando a gente muda com uma pessoa e já fez esse trabalho de exercitar até chegar aí, cada vez que, mesmo que surja uma outra situação, uma outra pessoa,
Primeiro que vai ser muito mais leve do que foi com aquela. Primeiro que você já está no exercício do amor. E possivelmente vai ser muito mais fácil lidar com essa questão. Isso não quer dizer que enquanto estivermos encarnados, vamos ter trabalho. Porque nós somos seres humanos e imperfeitos. E vamos ter trabalho para fazer. Só que vai amenizando isso e cada vez que a gente escolhe o amor como forma de estar no mundo, a gente traz uma semente para o planeta. Se cada um fizesse essa escolha, nem que fosse só como intenção, já melhora o planeta. Porque cada um vai trazendo uma sementinha a mais para aqui, né? Para aqui agora.